pegando dois pontos muito interessantes que o Guilherme comentou. Um que o Guilherme comentou e o outro também que o Emanuel citou. Que a primeira coisa, né? O Guilherme citou que quando, mesmo estando em situações difíceis, complicadas, é importante manter-se agradecendo por isso, por uma situação difícil. Mas se tá ruim, por que você deveria agradecer? Coloca sua opinião sobre isso. Só tô sendo provocativo, tá? Mas coloca... Sim, claro. É porque, assim, eu acredito muito na questão assim, ó. Quanto mais tu reclama, mais piora a situação. Excelente. E se você tá passando por situações difíceis, se tu agradece, eu creio que com a permissão de Deus, porque eu acredito em Deus, eu acredito que a situação vai estabilizar e você vai ter uma luz para, sabe, direcionar a sua vida, fazer as coisas corretas ali. Mas se tu fica reclamando demais, parece que quanto mais tu reclama, mais piora a situação. Vai lá e bate, fura um pneu do carro, igual já aconteceu muito comigo. Fura um pneu do carro na rua. Uhum. Mas se eu ficar reclamando, eu não vou pensar em resolver o problema. Se torna uma vítima, não protagonista, né? Eu vou ficar só reclamando. E aí eu não vou agir. E ao invés de eu reclamar, eu posso agradecer e agir. Excelente. Porque eu resolvo o problema. Uhum. Então eu devo agradecer independente do que acontecer. Com certeza. Ótimo. E a tua opinião, Manoel, sobre isso? Eu fui um cara muito reclamão na vida, viu? Foi? Não vou mentir, não. Fui. Principalmente quando eu trabalhava de aplicativo. E quando as coisas comecei a ter problema na coluna. E aí, logo no início, quando eu fui diagnosticado com hérnia de disco, né? Eu fiquei meio revoltado da vida, cara. Sério mesmo, porque quando a gente tem uma dor de cabeça, toma uma dipirona e passa, né? Mas o problema da coluna é que quando tu adoece dela, quando tu herda esse problema pra vida inteira, tu nunca fica bom. Você toma um remédio só pra diminuir a dor. Mas ela nunca vai embora, ela nunca vai. Comigo, não. Apesar que hoje eu faço tratamento todos os dias, né? E aí diminuiu bastante. Mas eu não aceitei naquela época e eu comecei... Eu era um cara eu não vou mentir, eu fui muito negativo. E aquilo, quanto mais eu me estressava, mais eu piorava. Era impressionante. E eu piorava mesmo. E isso não é por acaso, tá? Não. E aí os amigos meus diziam, cara, tu tá passando mal porque tu reclama, tu fica estressado. Eu pirava no carro. Tipo assim, era algo que... Aí quando eu comecei a ouvir eles, diminui, Emanuel, calma, respira, conta de 1 até 5, você tá muito estressado. E aí eu fui diminuindo, procurando me consultar, procurando algo para diminuir as dores e tal, porque só tomar remédio não ia melhorar, eu não ia a lugar nenhum. Para tu ter uma ideia, eu cheguei a 104 quilos, 109 quilos. E assim, em junho de 2023. Sim. E foi depois que eu entendi que quanto mais eu reclamava, as coisas pioravam, porque realmente é isso, atrai coisas ruins. Sim. Tu entra numa bolha que tu parece que tá num universo que só atrai coisas piores pra sua vida. E quando é interessante que quando tu começa a agradecer, tu começa a parar de reclamar, as coisas fluem, as coisas se abrem. É impressionante isso. Sim. Exatamente. É impressionante. O Guilherme comentou sobre a questão sobre Deus, sobre a questão de gratidão a Deus, né? E é bíblico isso, gente. A Bíblia diz assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. É um versículo bíblico de Tessalonicenses. E a questão é a seguinte, você olhando para a Bíblia ou não, porque tem pessoas que assistem a gente que podem acreditar na Bíblia ou podem não acreditar. Mas o ponto bíblico é inegociável em relação a isso. Gratidão, cara, com toda certeza. Quando você coloca um foco em agradecer, você reconhece que o que está acontecendo, porque precisa acontecer comigo. Algo eu posso aprender aqui, talvez seja ser mais grato, talvez seja ser alguém que resolve melhores coisas, porque se eu não passasse por isso, eu não teria criado talvez um filtro em relação a isso, eu não aprenderia a fazer mais sobre isso. Então, em toda situação difícil que você está vivendo, independente de qual for essa situação difícil, ela está acontecendo exatamente porque ela precisa acontecer com você, porque você precisa aprender a resolver esse problema, porque quando você resolve um problema, você se torna maior do que ele, e aí aquilo não é mais um problema para você. Então, por exemplo, primeira vez que aconteceu um pneu estourar, é um grande problema, eu não sei trocar ainda, mas precisava acontecer, porque depois que eu aprendi a trocar, não é um problema mais. Porque aí acabou o problema. Eu já sei trocar pneu. Se acontecer de novo, mas precisava acontecer comigo. É melhor ter acontecido no meio da rua do que acontecer no meio de uma estrada chuvosa, de madrugada, onde tava com minha esposa e meu filho dentro de casa, do carro, né? Então começa por aí.
Mas se você olhar para física quântica e não só para a Bíblia, para as pessoas que não acreditam muito na questão bíblica e tá tudo bem, na física quântica, se você tem infinitas possibilidades, né? E você pensa uma possibilidade com uma manifestação que você gera. Então, quando você gera uma manifestação de reclamação, de murmúrio, você pensa uma possibilidade de negativismo e você coloca para você. Quando você manifesta essa negatividade, essa murmúria, essa reclamação, você intensifica isso. E agora a sua mente olha para mais possibilidades de problema. E aí você pega uma próxima de problema, porque você continua reclamando e murmurando. Aí você pegou uma possibilidade de problema. Você continua manifestando problema. Aí você pega um próximo. Você sempre continua nesse ciclo. A única forma de mudar é pensando na possibilidade de gratidão. Porque daí eu falo, opa, pô, beleza, peraí, o que eu posso fazer? Eu olho pro copo meio cheio, né? Eu posso pegar esse copo aqui e falar que ele tá meio vazio, porque tem esse pouquinho aqui sem água. Só que tem esse resto todo pô, com água, entendeu? Então eu posso olhar pra esse resto com água. Eu posso olhar pro copo mais cheio. E quando eu olho pro copo mais cheio, eu vou ter cada vez mais água no copo. Independente de o quanto que tiver aqui dentro. Então, esse é o primeiro ponto que o Guilherme comentou, o Emanuel também, que eu achei sensacional, de gratidão em tempos difíceis, porque você vai precisar passar por esse momento. Seja em níveis maiores ou menores. Então, tem pessoas que estão passando por situações às vezes piores que as de vocês. Só que se ela pega esse aprendizado de ter gratidão nessas situações,